TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manleto Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza, para a FGF TV. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as eleições de 2012 para prefeito de Fortaleza, fazer os comentários finais. E para participar do nosso programa, convidamos o senhor Cleiton Monte, sociólogo e pesquisador do LEPEN da UFC. Senhor Cleiton, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Hoje temos o resultado final, as eleições de segundo turno aconteceram no último dia 28 de outubro. Hoje sabemos quem foi o vencedor, sabemos tudo. E vamos comentar um pouquinho sobre isso, né, senhor Cleiton? Eu queria começar com o senhor, falar sobre o âmbito geral, como foi esse segundo turno, desde que a gente gravou nosso programa para cá, tudo que aconteceu. Bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse programa que trata de um assunto polêmico, importante e eu acho que crucial para a democracia, que é a eleição. Louvar a iniciativa da FGF TV, do programa sua, né, de estarem desenvolvendo esse debate. Bem, as eleições de Fortaleza, agora que encerraram dia 28 de outubro, elas acredito que foram uma das mais acirradas desde a redemocratização. Você teve duas candidaturas, como já havia falado no debate anterior, duas candidaturas representando os dois grupos políticos mais notáveis do Ceará. As máquinas. As duas máquinas de maior relevo e duas candidaturas que foram realmente disputando o apoio da população até o dia da eleição. A gente nota que as últimas pesquisas eleitorais, elas apontavam realmente empate numérico mesmo entre os dois candidatos. Você vê que realmente teve um investimento muito grande da parte das duas candidaturas de realmente ganharem as urnas, ganharem as ruas, participarem realmente de atividades em boa parte dos bairros. Você teve por parte da candidatura do Elmano de Freitas uma estratégia de tentar no segundo turno conseguir o voto do eleitorado de classe média, do eleitorado dos bairros mais nobres da cidade e por parte do Roberto Cláudio, uma estratégia de conseguir o apoio do eleitorado da periferia, que no caso seriam as duas grandes limitações das duas candidaturas. Com relação a apoios, o Roberto Cláudio conseguiu praticamente quase todos os apoios partidários e de peso no segundo turno. Isso aí, apesar de muitos acharem que não fazia tanta diferença, porque o eleitor não vota com o partido, mas vota com o candidato, mas realmente faz diferença. Como eu gosto de salientar, o apoio de um partido não é somente o apoio da sigla, é o apoio, muitas vezes, a militância, ela acaba participando, é o apoio dos recursos do partido, as personalidades que você traz. Então, o Roberto Cláudio conseguiu agregar na sua coligação, no segundo turno, nomes dos mais diversos, ou seja, do Moroni Torgan, do DEM ao Inácio Arruda, do PCdoB. E isso realmente foi muito importante e, no caso do Elmano, continuou com a mesma coligação inicial, não teve nenhum agregado importante e contava principalmente com a imagem do Lula. Né? Assim, a grande ideia, a grande estratégia da coordenação do PT era trazer o ex-presidente Lula, a imagem do presidente, você trazer o eleitorado
mais para próximo do Elmano. Que era o tema da eleição, era como cuidar das pessoas como Lula ensinou. Isso, exatamente, conseguir trazer isso. No caso do Roberto Cláudio, ele explorou muito realmente a participação do Cid Gomes. Nota-se que nos últimos dias da campanha, o governador pegou uma moto e andou pelos bairros da periferia, realmente divulgando a candidatura do Roberto Cláudio, pedindo votos, realmente pediu licença do cargo para participar com mais afinco da campanha. Um fator decisivo, importante, não único, mas importante, por exemplo, nos últimos dias da campanha, a coordenação de campanha do Roberto Cláudio explorou muito um vídeo da prefeita Luiziane Lins, dizendo que iria eleger até um poste com luz apagada. A prefeita entrou na justiça, não conseguiu direito de resposta, informando que a entrevista tinha sido tirada do contexto, mas o que a gente percebe, o que colou na população foi essa imagem, né? Assim, isso aí acabou distanciando um pouco aquele eleitorado indeciso. Esse eleitorado também indeciso, que era a grande busca dos dois candidatos, ou seja, a trazer para si o candidato indeciso, o eleitor indeciso, aquele eleitor que tinha votado em outros candidatos, mas não sabia em quem votar, que estava propenso a votar branco e nulo. Como trazer esse eleitor? Então, tiveram os debates. Nos debates, na maioria deles, o candidato Roberto Cláudio saiu melhor, até porque já tem uma experiência como político profissional, já é um presidente da Assembleia, então, assim, acaba se saindo melhor nessas situações de embate. O candidato que se sai melhor na situação no debate não necessariamente é o melhor candidato, mas é aquele que, ele direcionando-se ao eleitor indeciso, muitas vezes é aquilo que faz a diferença, porque dá uma imagem, pelo menos a percepção, de que aquele candidato seja mais preparado. Ainda tem aquele dizer, né? Se ele fala bem, se ele consegue realmente, ele é um homem articulado, ele também vai conseguir, numa futura administração, ser objetivo e realizar o programa dele. Eu tenho tópicos aqui que eu quero comentar com o senhor. Certo. E o primeiro seria, voltando um pouquinho, terminamos o primeiro turno com tivemos vários candidatos, tivemos 10 candidatos. Então, os votos foram bem distribuídos. Elmano e Roberto Cláudio, que foram para o segundo turno, eles tinham uma margem de votos do primeiro turno um pouco baixa. A pergunta é, no segundo turno, a população se sentiu realmente representada neles dois? Ou ainda teve, na primeiro contato, teve aquela, digamos, abstinência entre eles dois? Assim, acredito que não. Ou seja, o que eu percebi foi que as duas candidaturas que foram para o segundo turno, elas não atraíram para si a paixão do eleitorado. Eu estou falando para o eleitorado médio, não aquele que já iria votar, não militante do PT, nem militante do PSB ou dos partidos. Aí é diferente. Estou falando para o eleitorado médio. Não representaram realmente a paixão do fortalezense, não capitalizaram ou seja, assim, as raízes de Fortaleza, ou seja, eles não conseguiram, até porque eram, até bem pouco tempo atrás, ilustres desconhecidos. Ou seja, assim, é muito difícil, em poucos meses, mesmo com a propaganda ostensiva, é muito difícil você conseguir criar um vínculo de identidade entre uma personalidade política e o eleitorado dentro de tão pouco tempo. Então, as pessoas tinham uma rejeição muito grande, não necessariamente aos dois candidatos. Ou seja, a rejeição que chegava ao Elmano não era necessariamente ao Elmano, era uma rejeição à Luiziane, à administração petista. E a rejeição que chegava ao Roberto Cláudio não era rejeição ao Roberto Cláudio, era rejeição ao governo Cid Gomes. Então, o que aconteceu muitas vezes? Houve como uma espécie de voto negativado, né? Eu vou votar no Roberto Cláudio porque eu não quero a continuação do PT. Não, eu vou votar no PT porque eu não quero o domínio do grupo
Ferreira Gomes. Então, eu não vou votar no Roberto Cláudio ou no Elmano porque eu me sinto impelido pelas propostas, pelo programa, eu vou às ruas, eu vou conseguir votos. Não. Existiu no segundo turno, de boa parte da população, essa negatividade, ou seja, eu voto por exclusão, eu vou votar nesse porque eu não quero aquele. Eles apadrinharam tão bem seus candidatos, digamos assim, tanto governador como ex-prefeita, digamos assim, que acabou realmente gerando essa imagem. Chegou num momento que a gente não via, Roberto Cláudio não, a gente já imaginava o Ferreira Gomes no poder, a gente não imaginava mais o Elmano e nem o Lula, imaginava a Luiziane, e até porque também essas propagandas, como o senhor falou, que foi vinculado nesse último período. Porque assim, o que estava também em disputa na eleição não era tão somente o programa do Roberto Cláudio e o programa de governo do Elmano, mas também estava em xeque 2 formatos de administração. Ou seja, na eleição também se questionava a administração petista, a atual administração petista, e também se colocava em xeque, se questionava várias questões da governo Cid Gomes. Tanto que nos debates, o Elmano batia muito nos problemas de segurança pública enfrentados pelo governo e o Roberto Cláudio criticava muito a questão das deficiências na saúde pública municipal. Ou seja, então cada um acabava colocando em xeque a administração do padrinho do outro. Ou seja, justamente pensando nesse voto de exclusão, né? Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, seu Cleito. O senhor já faz parte do LEPEN, o senhor acompanha, mesmo que às vezes em pesquisas mesmo, o número de abstinência dessa segundo turno, a gente chegou a 200 mil pessoas, um pouco mais. Era um número esperado? O senhor acha que, assim, quando terminou o primeiro turno, comparando os números do primeiro turno, você fala, era esperado pelos senhores? Era. Se esperava realmente para o segundo turno uma margem ainda maior de abstinência, devido principalmente a quê? Ao grande número de pessoas que não se sentiam representadas nas 2 candidaturas. Como você frisou no começo, o voto do fortalezense ele foi muito fracionado. Então, ou seja, por exemplo, o terceiro colocado na disputa, o Heitor Ferrer, ele chegou muito próximo do Roberto Cláudio. O Moroni Torgan também, ele teve uma votação considerável. O Renato Roseno conseguiu alcançar 10, 11% do eleitorado. Então, são fatias são grupos que inicialmente não se sentiam representados nessas duas candidaturas, nas 2 principais candidaturas. Então, o que acontece? Como a quantidade de indecisos ainda era muito grande, próximo ao período da eleição, próximo ao dia da eleição, então se acreditava que as pessoas iriam rejeitar as 2 candidaturas. Então, assim, a margem foi uma margem dentro razoável, ainda é muito alta, porque realmente poderia fazer a diferença para qualquer um dos 2, ou seja, no caso do Roberto Cláudio, poderia ampliar a margem dele de vitória. No caso do Elmano, se esses votos tivessem migrado para ele, poderia realmente ter ganho a eleição. Mas isso realmente não é um caso específico de Fortaleza. Esse é um movimento que ocorre em todo o país. Ou seja, se você for pegar a margem de abstenção nas grandes capitais, realmente você vê que essa taxa de abstinência ela é permanente. Às vezes ela flutua, às vezes em uma eleição ela é maior, outra eleição ela acaba sendo reduzida, mas ela está sempre permanente, resultado de um sistema político fragmentado, onde você tem uma inúmera gama de partidos que não tem identidade social, né? Você não tem partidos que ganhem realmente as mentes e corações da população, e de muitas vezes se fala da questão do voto obrigatório, né? Ou seja, realmente as pessoas vão votar, aquelas que vão votar mais como uma necessária obrigação, não como um dever cívico, né? Como um dever de cidadania, como um direito
do cidadão. Então, isso são vários fatores que acabam levando a taxa de abstinência às alturas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai falar sobre outros fatores que realmente influenciaram, mas a gente vai falar no segundo bloco, agora a gente vai para um pequeno intervalo. Começamos assim o segundo bloco do nosso Sociedade de Direito. Hoje a gente está falando um pouco sobre os comentários finais das últimas eleições de presidência e até níveis nacionais com o senhor Cleiton Monte, sociólogo e pesquisador do LEPEN, da UFC. Senhor Cleiton, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre números de vários candidatos, frações, como o senhor mesmo comentou, de eleitorado. Eu queria saber uma coisa, do primeiro para o segundo turno, até onde as pesquisas realmente de Ibope, Datafolha, essas outras que foram divulgadas, até onde elas influenciaram a pesquisa? Porque a gente viu que teve toda aquela, o Heitor ainda tentou, mesmo com o resultado do primeiro voto, como ele, nas pesquisas ele estava bem abaixo, e já na hora da urna ele já chegou quase, como o senhor mesmo contou, quase a Roberto Cláudio. Ele tentou no meio judiciário, tentar anular, tentar participar. Claro que não conseguiu, eu acho que seria bem difícil conseguir, porque até atrapalhar um pouco o sistema. Até onde hoje os Ibopes divulgados influenciam nas urnas? Jean, assim, não existe com precisão nenhum tipo de análise na academia que possa definir assim, de forma milimétrica qual é realmente o raio de influência de uma pesquisa de opinião. Ou seja, como o eleitor médio ele transforma a informação de uma pesquisa de opinião em decisão realmente política de voto. É muito difícil saber. A gente sabe que existe um número considerável de eleitores que trabalham com o imaginário do voto útil. Seria o voto útil, né? Eles não buscam informações no período prévio eleitoral, praticamente não se informam sobre a política no período entre eleições, mas quando vai se aproximando as eleições e quando vai ocorrendo a intensificação das disputas políticas e vai ocorrendo as pesquisas, então ele vai começando a pensar, não, eu vou votar no fulano, no cicrano, no candidato X ou Y, porque esses são os que têm real possibilidade de vitória. Então, seria aquele eleitor que poderia se orientar através do voto útil. Mas a gente não sabe até que ponto essa referência ela é única, né? E a gente não sabe até que ponto quantas realmente, quais são as fatias do eleitorado que se orientam dentro dessa orientação, dessa perspectiva. Porque a gente sabe que na composição da escolha política vai variar são muitos fatores. Realmente, escolaridade, a classe social, às vezes acaba, o local que você mora também. Muitas vezes o fato do local que você mora ser abastecido de serviços do Estado, de bons serviços ou não, porque existe a discrepância, ou seja, tem determinadas áreas da cidade que contam com bons serviços da administração, outras áreas não. Algumas áreas têm iluminação, como eu estava conversando antes do programa, tem iluminação, outras não. Então isso realmente acaba refletindo, relações familiares acaba refletindo também, relações pessoais, aquela pessoa que escolhe seu voto, que é indiferente à política, acaba escolhendo o voto porque o irmão pede, ou o pai, ou um amigo,
ou alguém que está mais próximo, que trabalha na campanha de um ou outro candidato. Então, são muitos fatores. É muito difícil você trabalhar com a perspectiva de saber até que ponto essas pesquisas elas orientam. As pesquisas são, na verdade, fragmentos de momentos da eleição. Ou seja, elas enquadram momentos da eleição. Por exemplo, a gente viu que boa parte da eleição, quem estava na liderança era o Moroni. Verdade, e começou assim. Entendeu? Então, assim, e muito lá em cima, ou seja, ele estava quase 30% do eleitorado e foi caindo, entendeu? Então, o que acontece? As pesquisas, elas são úteis, sim, porque elas orientam a população sobre o momento das eleições e elas orientam também os candidatos. Sabendo também que os candidatos, as máquinas, principalmente as grandes máquinas partidárias, elas também contratam pesquisa. Então, por exemplo, está se discutindo no Congresso Nacional a proibição da divulgação das pesquisas de opinião. Eu acho que isso seria um retrocesso para a democracia, porque o candidato, os partidos, eles têm acesso a isso. Eles podem pagar uma pesquisa de opinião, então eles vão ter acesso a essas informações. Por que não deixar esses dados disponíveis à população, para a própria população, o eleitor, o cidadão, fazer o seu julgamento a partir do que ele está visualizando? No momento que deixa no instituto mais sério, acaba sendo uma pesquisa mais séria do que você comprar, outra, entre aspas. Exatamente. Então, o que é que a gente sabe também? As pesquisas, apesar de fundamentadas em amostras estatísticas, em metodologias de análise reconhecidas internacionalmente, elas podem realmente falhar. Isso, as últimas eleições demonstram isso. Por quê? Porque é difícil uma pesquisa captar às vezes uma flutuação muito momentânea de votos, ou seja, no caso do Heitor Ferrer, o que é que as pesquisas conseguiram captar? Que estava ocorrendo um crescimento da sua candidatura, estava ocorrendo um crescimento, mas elas não conseguiram captar que no último momento, nos últimos dias, esse crescimento foi tão exponencial que realmente chegou a se aproximar dos dois candidatos tidos como favoritos na campanha. Né? Você falou de voto de oportunidade, eu lembrei do nosso câmera aqui que disse que só torce pro time que está ganhando. Eu queria comentar agora, para descontrair o momento, queria comentar para o senhor, agora estamos chegando quase ao final, alianças. A gente viu que tinha se quebrado ou não essa aliança de governo e prefeitura, que até então tinham caminhado sempre juntos. Acontecimentos pós-eleitoral, que a gente está um período está aqui uns 15 dias após a época de eleição, a gente vê que o governador já se encontrou com o presidente, o presidente elogiou o governador elogiou o presidente, ou seja, a gente vê a nível federal que praticamente não existiu aquela briga toda. A partir de hoje, o senhor como sociólogo, como está na área, o senhor acha que vai voltar essa aliança, vamos dizer assim, um chute, digamos que essa aliança vai voltar ou não, ou vai continuar realmente quebrado e só se complementando formalmente? É assim, o que acontece? A aliança entre o PT e o PSB no Ceará, ela sempre foi uma aliança tensa. Os conflitos, mesmo que não fossem externalizados, que não fossem públicos, eles eram latentes, entendeu? Porque realmente são duas visões de política, duas visões de gestão, duas visões de administração, de organização diferentes. Nessa eleição, na eleição agora de 2012, essa aliança ela foi rompida em Fortaleza, entendeu? Tanto que a coordenação do PT municipal já deliberou que vai fazer oposição ao Roberto Cláudio. A grande questão essa oposição ela vai se refletir a nível estadual? Por que se pergunta isso? Porque os deputados estaduais do PT, eles são ligados ao governador. Alguns deles fazem parte de secretarias de governo, já fizeram parte, nomes do PT fazem parte do governo estadual. Então, até que ponto eu acho que o PT ele vai realmente pensar e pesar esses custos e benefícios, até que ponto vale a pena romper com o governo do estado, porque se realmente for decidido o rompimento do governo do estado, já praticamente se assinala a possibilidade do PT poder lançar um candidato a governador.
Então, até que ponto isso pode ser favorável ou não ao PT? A nível nacional, o que se nota é o quê? É que a presidente Dilma Rousseff, ela é aliada da família Ferreira Gomes, do grupo do Cid Gomes, isso ficou mais do que notável. Por quê? Por questão também de interesse. O que é que acontece? O grande nome que despontou nas eleições, em termos nacionais, foi o do governador Eduardo Campos, que é o presidente do PSB. Esse governador, ele visualizou a possibilidade, que ainda existe, de vir a ser candidato a presidente em 2014. Porque o partido foi o partido que mais cresceu, é o partido que ampliou mais o número de prefeituras nas grandes capitais. Então, esse governador de Pernambuco, que é o presidente nacional do PSB, seria, no caso, poderia vir a ser um risco às estratégias de reeleição da Dilma Rousseff. Então, o que se tornou o governador Cid Gomes? Um contraponto ao Eduardo Campos. Por quê? Porque Cid Gomes defende a manutenção do PSB na aliança que vai lutar pela reeleição da presidente. Então, dizendo o que foi que ocorreu na última reunião em Brasília? Que Cid Gomes ele é aliado de primeira ordem do Palácio do Planalto. E para o PT, o que mais vale é o domínio da política nacional. Então, se a gente pegar nas últimas eleições, nos últimos congressos e realmente na história do partido, a gente vê que o partido, principalmente depois que chegou ao poder, ele abre mão, muitas vezes, de disputas de espaços municipais e estaduais em prol da manutenção do governo federal. Então, pode ocorrer que, por conveniência nacional, realmente, por uma estratégia maior, essa aliança PT-PSB, ela continue a nível estadual, ocorra o rompimento no município, a nível estadual, ela se mantenha mais ainda com tensões. Entendeu? Até aquela tensão de saber até que ponto você é meu aliado, até que ponto eu tenho... É uma lealdade, como é que a gente pode dizer? É uma lealdade sempre insegura, né? Até que ponto eu posso ir, o que é que eu devo esperar de você? Então, isso é muito complicado na política, né? As instabilidades. E pelo que apresentou, a gente só vai saber se eles são aliados ou não, sempre perto das campanhas. Seu Cleiton, infelizmente o nosso tema é muito bom e o tempo não é tão grande assim. Abro considerações finais para o senhor, fique à vontade para falar. Bem, eu acho assim que realmente essas eleições foram muito importantes, apesar das abstenções, a gente realmente teve a oportunidade de visualizar os partidos, os candidatos, os projetos que estavam em discussão. Eu acho que cabe à população cobrar do prefeito eleito. A gente viu que foram muitas propostas, né? A gente pensar construção de 48 unidades escolares de tempo integral, bilhete único, né? Construção de UPAs, policlínicas, né? Todas foram promessas de campanha. Acho que cabe à população e ao cidadão fortalezense realmente fiscalizar a administração, cobrar realmente da administração para que essas promessas não tenham sido só promessas de campanha, que realmente elas se efetivem. E eu acho que cabe também, digamos, aos partidos que não se aliaram ao PSB, não se aliaram ao Roberto Cláudio, fazer o papel de oposição, que é muitas vezes o que os políticos têm medo no Brasil, de fazer papel de oposição, de perder espaço. Mas eu acredito que a oposição é salutar, sim, a democracia. Porque é na oposição que você tem o real debate de ideias. Verdade. E assim agradeço novamente a participação. O Sociedade de Direito fica aberto para o senhor com vários temas interessantes. Nosso programa se encerra por aqui. Esse programa é transmitido pela FGF TV e retransmitido no portal www.youtube.com/FGFIES. Obrigado pela audiência.